Pare um momento e olhe para si mesmo. Quantas vezes você desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você acreditou mais nos seus medos do que nos seus sonhos? Agora eu te respondo com certeza. Isso não precisa mais se repetir. Hoje, você pode decidir que vai acreditar até que tudo aconteça. Vai acreditar até que a sua vida financeira reflita abundância. Porque quem tem fé move montanhas. E eu não estou falando de fé mágica. Estou falando de mente, energia e ação focada. A fé verdadeira não é passiva. Ela é combustível. É o que faz você levantar todos os dias e lutar pelo que acredita, mesmo quando ninguém mais acredita. Imagine por um instante você olhando para a sua vida hoje. Talvez esteja travado emocionalmente, com medo de arriscar, sem confiança em si mesmo. Agora respire fundo e imagine que existe uma chave escondida dentro de você, capaz de abrir todas as portas trancadas. Essa chave é a fé somada ao desejo ardente. Quando você une essas duas forças, a realidade começa a se dobrar à sua vontade. A maioria das pessoas vive apagando incêndios, correm atrás de dinheiro como quem tenta segurar água nas mãos, querem controlar emoções como quem tenta segurar o vento. Mas tudo isso é consequência de algo mais profundo, falta de fé real. Esse é o maior bloqueio da maioria das pessoas, porque a fé não é só uma crença, é uma decisão diária de agir como se já fosse realidade. É a única força capaz de transformar o invisível em visível. Olhe para os maiores realizadores da história. Todos eles começaram sem nada, mas tinham uma visão, um desejo ardente e a fé de que, de algum modo, conseguiriam. E aqui está um segredo poderoso. A fé não funciona sozinha. Ela precisa estar conectada ao desejo claro. Quando você tem um desejo verdadeiro de prosperar, de ganhar mais dinheiro, de dominar suas emoções e elevar sua vida, a fé se torna como uma ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Sem esse desejo, a fé se apaga. Mas quando o desejo é ardente, ela cresce e cria um magnetismo capaz de transformar tudo. Preste atenção, a maioria das pessoas sonha pequeno porque tem medo de se decepcionar. Mas a fé não foi feita para coisas pequenas, ela foi feita para mover o impossível. É por isso que você precisa ousar sonhar grande, desejar grande e acreditar com toda a força que já é seu. Porque quando você acredita de verdade, você age diferente. Você não procrastina, você não se sabota, você não perde tempo com distrações. Você se torna uma força imparável. A partir de hoje, quero que você olhe para cada limitação da sua vida e declare com firmeza: isso não me define. Dívidas não definem você. A falta de oportunidades não define você. Nem mesmo os erros do passado definem você. O que vai definir a sua vida daqui para frente é a intensidade da sua fé e o tamanho do seu desejo. Escreva nos comentários esta frase como prova da sua decisão. Minha fé é inabalável e nada vai me impedir de vencer. Quando você escreve isso, não é só um comentário, é um ato de fé. É um compromisso com a sua própria transformação. É como se você estivesse registrando diante do mundo a decisão de que, a partir de hoje, nada e ninguém poderá parar você. Imagine a cena. Você está diante de um obstáculo enorme, talvez uma dívida impagável, uma porta que se fechou, uma perda que parece ter arrancado suas forças. A maioria das pessoas se rende, chora, recua. Mas você, com fé, olha para o impossível e diz: eu vou vencer isso, eu vou encontrar uma saída, eu vou criar um caminho. E como mágica, sua mente começa a enxergar soluções que antes estavam invisíveis, porque a fé expande sua visão. A fé abre caminhos onde antes só havia muros. E aqui está uma verdade dura. Enquanto você acreditar mais nos seus medos do que nos seus sonhos, sua vida será pequena. Mas no momento em que sua fé for maior do que qualquer medo, você se torna imparável. Essa é a chave que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. A fé precisa ser alimentada todos os dias. Como? Com palavras de poder, com imagens mentais do futuro que você quer criar, com ações que confirmam aquilo em que você acredita. Você diz para si mesmo: eu já sou abundante, eu já domino minhas emoções, eu já tenho a vida que desejo. E quando você age com essa convicção, a realidade se curva diante de você. Imagine comigo agora, e se eu dissesse que a realidade que você vive hoje foi criada, em grande parte, pelos pensamentos que você alimentou ontem? É duro ouvir isso, mas é a verdade. Tudo o que você acredita com força suficiente, mais cedo ou mais tarde, se materializa. A fé é o molde invisível que dá forma ao visível. Preste atenção, não é apenas acreditar de forma vaga,
mas acreditar com tanta intensidade que sua mente e suas emoções passam a agir como se já fosse real. É aí que está o segredo dos grandes realizadores. Eles enxergam o futuro antes de qualquer um. Eles sentem o sabor da vitória antes mesmo dela acontecer. E quando agem, suas ações carregam a energia de alguém que já conquistou. Isso muda tudo. Talvez você não perceba, mas a cada dia você está criando o seu destino, seja de forma consciente ou inconsciente. Se você acredita que é limitado, que não tem chance, que não nasceu para prosperar, sua mente cria barreiras e sua vida confirma exatamente isso. Mas se você decide que sua fé é a semente de uma nova realidade, tudo ao redor começa a se transformar. As pessoas certas surgem, as ideias certas aparecem, os caminhos começam a se abrir. E aqui está o mistério. Existe um mecanismo silencioso que poucas pessoas conhecem, capaz de alinhar a sua fé com o resultado que você deseja. Quando esse mecanismo é ativado, você deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias e se torna criador do impossível. É como se você tivesse em mãos a chave para manipular a própria realidade e trazer para o agora aquilo que parecia distante. O que faz a fé criar realidade é a clareza absoluta do que você deseja. Pense nisso. Quantas pessoas dizem que querem ser felizes, ter dinheiro, mudar de vida, mas não sabem quanto dinheiro querem, não sabem como seria essa vida transformada. Não têm um alvo definido, e é aí que a fé delas se dissipa, porque a mente não enxerga um destino claro. O universo não trabalha com vagueza, ele responde à clareza. Quando você une fé, mais desejo ardente, mais clareza absoluta do que quer, você cria uma força magnética que o universo não consegue ignorar. É como se você programasse a sua mente para se mover, dia após dia, em direção àquilo que já existe dentro de você como uma imagem nítida. Essa imagem, alimentada pela fé, se torna inevitável. Você começa a agir diferente, suas escolhas mudam, sua energia atrai pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência daquilo que você visualizou. E não se engane, isso não é um truque barato de pensamento positivo, é uma lei silenciosa da mente humana. Aquilo que você repete, sente e acredita de forma intensa se transforma em comportamento. Esse comportamento repetido constrói hábitos. Esses hábitos constroem resultados. E os resultados constroem a sua realidade. A fé é o combustível e a visão clara é o molde que dá forma ao invisível. Olhe para qualquer milionário, qualquer líder, qualquer pessoa que transformou a própria história. Eles sempre falam em visualizar, em imaginar, em sentir o que querem antes mesmo de acontecer. Isso não é coincidência. Eles sabem que a mente cria antes do mundo confirmar. Primeiro você acredita, depois você age como alguém que já possui, e só então a vida entrega. E eu quero que você entenda algo agora, de uma vez por todas. Você já está criando a sua realidade neste exato momento. Cada pensamento que repete, cada emoção que alimenta, cada crença que aceita como verdade, tudo isso está moldando o que você vive hoje. A questão é, você está criando conscientemente, com fé, clareza e desejo ardente? Ou está deixando que seus medos façam esse trabalho no seu lugar? Se forem os medos, você vai continuar limitado, preso, vivendo sempre abaixo do seu verdadeiro potencial. Mas se for pela fé, não haverá fronteiras. O impossível se torna apenas mais uma etapa, e sua vida começa a se expandir em direções que hoje você talvez nem imagine. Preste muita atenção em mim agora, porque este é o ponto em que fé deixa de ser apenas um conceito e passa a ser revelação. A Bíblia é clara. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso significa que a fé não é esperar ver para acreditar, mas acreditar antes que exista, confiando que Deus já está trabalhando. A fé é a assinatura de Deus na vida daqueles que ousam acreditar no impossível. E veja que incrível, a ciência, mesmo sem perceber, confirma esse princípio. Estudos de neurociência mostram que o cérebro humano não distingue claramente o que você imagina intensamente daquilo que você vive na realidade. Quando você visualiza um futuro, sente como se já fosse real. Repete essa imagem com emoção e convicção. Seu cérebro começa a criar novos caminhos neurais, moldando comportamentos e atitudes que aproximam você desse resultado. A fé que a Bíblia revela e os mecanismos que a ciência descobre estão falando da mesma força. Aquilo em que você acredita, você atrai e manifesta. Agora pare um instante e pense.
Não é coincidência que Deus criou tudo pela palavra. Haja luz, e houve luz. Ele falou, acreditou e a criação aconteceu. Se o próprio Criador escolheu agir pela fé, declarando com poder e convicção antes de existir, o que ele queria nos ensinar? Que fomos feitos à sua imagem e semelhança, dotados do mesmo princípio criador. Ele nos deu a capacidade de acreditar e moldar a realidade com base nessa fé. Deus não nos fez para sermos vítimas das circunstâncias, mas sim coautores da nossa história, vivendo pela fé. Ele nos deu uma mente capaz de criar imagens, um coração capaz de sentir emoção e uma boca capaz de declarar vida. Esses são instrumentos espirituais e humanos que, quando usados juntos, se tornam imparáveis. E como colocar isso em prática? Primeiro, escolha com clareza o que deseja: prosperidade, domínio das emoções, abundância, transformação. Depois, declare isso todos os dias em voz alta como Deus declarou. Haja luz. Crie imagens mentais fortes. Alimente seu coração com a certeza de que já está acontecendo. E por último, alinhe suas ações com aquilo que acredita. Fé sem obras é morta. A fé viva exige movimento, exige passos ousados, exige atitude. Entenda, a Bíblia nos dá o fundamento, a ciência explica o mecanismo e você é quem ativa essa verdade no seu dia a dia. Deus te deu a capacidade de criar, mas cabe a você decidir se vai viver limitado pelo medo ou expandido pela fé. Fé não é esperar sentado, é viver como se aquilo que você deseja já fosse realidade. É exatamente isso que a ciência confirma. Quando fala sobre neuroplasticidade, seu cérebro se adapta ao que você repete e acredita. Então, se você alimenta diariamente imagens de fracasso, seu corpo reage com medo e insegurança. Mas se você decide nutrir imagens de vitória, riqueza, domínio emocional e abundância, seu cérebro cria caminhos novos que levam exatamente para lá. E aqui está um método simples e poderoso para aplicar todos os dias. Então, preste muita atenção. Declare. Logo ao acordar, diga em voz alta aquilo que deseja. Se quer prosperidade, diga: eu vivo em abundância, porque o Deus da criação me fez para prosperar. Se quer domínio emocional, diga: eu sou forte, eu governo meus pensamentos e minhas emoções. Palavras criam realidades. Nunca esqueça disso. Visualize. Feche os olhos por alguns minutos e veja-se vivendo aquilo. Veja sua conta bancária cheia. Veja sua empresa crescendo. Veja-se em paz diante das situações que antes te tiravam do controle. Sinta essa realidade como se já fosse sua. Haja. Fé sem obras é morta. Então, todos os dias, dê um passo prático em direção ao que declarou. Pode ser estudar algo novo, pode ser economizar, pode ser falar com uma pessoa certa, pode ser sair da zona de conforto. A ação confirma sua crença. Agradeça. Gratidão não é só agradecer pelo que já tem, mas também pelo que já está vindo. Quando você agradece antecipadamente, você prova que acredita. A gratidão é a fé em movimento. E quero que você entenda uma coisa muito clara. Deus não criou você para viver de migalhas. Ele criou céus, terras, mares, estrelas, tudo com abundância. Por que faria você para viver limitado? Não. Ele fez você à imagem e semelhança dele, com o poder de acreditar, falar, agir e transformar. Se você praticar isso todos os dias, a sua mente começará a se alinhar com a visão de Deus para a sua vida. E quando a mente se alinha, o corpo segue, as atitudes mudam e o mundo ao redor responde. Esse é o verdadeiro poder da fé em ação, criar uma realidade completamente nova. Ao aplicar esse processo com disciplina, você não só conquista mais dinheiro, mais oportunidades e mais domínio emocional. Você também passa a carregar uma presença diferente. As pessoas ao seu redor percebem. Elas sentem que você se tornou mais firme, mais centrado, mais confiante. Sua fé transborda e inspira. Você não apenas transforma a sua história, mas também se torna luz na vida de outros. Deus fez você para isso, para ser referência, para brilhar, para ser sal da terra e luz do mundo. Quando sua fé é viva e constante, você se torna testemunha viva do poder do Criador. Você prova que o impossível pode ser vencido, que a escassez pode ser quebrada, que a mente pode ser renovada. Agora entenda uma coisa: não existe como praticar isso sem se transformar profundamente. Quem vive pela fé diariamente
não permanece o mesmo. Cada dia é um passo em direção a uma vida maior, mais abundante e mais conectada com a vontade de Deus. A Bíblia confirma que tudo é possível ao que crê. Fé e desejo formam o alicerce, mas para crescer financeiramente e prosperar, é preciso transformar esse alicerce em ação inteligente. Se você quer mudar de vida financeiramente, precisa começar simples. Não adianta esperar ter muito para só então agir. O crescimento começa com passos pequenos, guiados pela fé. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também será fiel. Dá no muito. Lucas 16:10. E Napoleon Hill ensinava que toda riqueza nasce primeiro dentro da mente. Então, se unir esses dois princípios, você tem o caminho para sair do zero. Primeiro passo: organize o que você já tem. Mesmo que seja pouco, aprenda a cuidar do dinheiro. Anote o que entra e o que sai. Elimine desperdícios. Corte gastos desnecessários. Quem não controla o que tem, nunca recebe mais. Segundo passo: separe uma parte, por menor que seja, para guardar. Pode ser R$10, 20, não importa. O hábito é mais importante que o valor. Esse ato é fé em ação. Você está dizendo para si mesmo e para Deus que acredita no futuro e que está preparado para multiplicar. Terceiro passo: invista em conhecimento. Antes de querer grandes investimentos, invista em aprender. Leia sobre finanças, sobre negócios, sobre pessoas que conquistaram. Hill entrevistou mais de 500 milionários e descobriu que todos tinham uma coisa em comum: estudavam e buscavam melhorar constantemente. Quarto passo: encontre uma forma de gerar valor. Dinheiro só aparece quando você resolve problemas de outras pessoas. Pergunte: o que eu sei fazer que pode ajudar alguém? Pode ser um serviço simples, pode ser vender algo, pode ser uma habilidade que você ainda vai aprender. Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você atrai. Quinto passo: nunca dependa de uma única fonte. Mesmo que hoje seja só um trabalho, use seu tempo livre para criar algo a mais. Uma renda extra, um pequeno negócio, algo que aos poucos vai crescendo. Essa é a base da liberdade financeira. E, acima de tudo, alimente sua fé todos os dias. Ore, declare que vai prosperar. Mantenha sua mente firme, porque o que você acredita define o que você enxerga, e o que você enxerga define o que você conquista. Crescer financeiramente não é um milagre instantâneo, é um processo. Mas se você tiver fé, disciplina e propósito, cada passo pequeno vai se somar até que você olhe para trás e perceba que saiu do zero e construiu algo grande. Agora a escolha está diante de você. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, preso às limitações, deixando que o medo escreva sua história. Ou pode, hoje mesmo, ativar a fé viva, alinhar seus pensamentos ao propósito de Deus, agir com coragem e começar a construir a vida que sempre desejou. E eu quero que você tome essa decisão agora. Faça duas coisas. Curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Você não faz ideia do quanto isso ajuda o nosso trabalho. Desde já, muito obrigado e lembre-se, Deus não te fez para ser pequeno. Ele te fez à imagem e semelhança dele, com a capacidade de criar, multiplicar, prosperar e vencer. O impossível só existe até o momento em que alguém, pela fé, decide torná-lo realidade.